Havendo número regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação das atas da sessão anterior, ata da sessão virtual de 12 a 16 e de 19 a 23 de abril do corrente ano, bem como da sessão por videoconferência do dia 22 do mesmo mês. Todos aprovam? Aprovada. Registro inicialmente as boas-vindas ao desembargador Expedito Ferreira, que retorna às sessões do Pleno após período de licença. Registro a ausência do desembargador Ibanez Monteiro em razão do gozo de período de férias. E também do desembargador João Rebouças, que comunicou a impossibilidade de comparecer à sessão de hoje. Julgamentos. Primeiro da pauta é o mandado de segurança criminal Jailton Alves Paraguai, impetrante, advogado em causa própria, impetrada juíza de direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio. Relator desembargador Amaury Moura. Está inscrito para sustentação oral o doutor Jailton Alves. Desembargador Amaury, mesmo o processo? É mesmo, senhor presidente. Doutor Jailton. Márcio, ele ingressou na sala? Sim, excelência. Ele ingressou na sala, apesar de estar com a câmera desligada. Doutor Jailton Alves Paraguai, por favor. Excelência, posso entrar em contato com ele enquanto o senhor prossegue nos demais processos, porque o nome dele está aqui, apesar dele não estar conseguindo. O próximo é um conflito de competência, 0800161, suscitante juiz de direito da terceira vara da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró, suscitado juizado especial da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró, mas o relator aqui é o desembargador Ibanez. É um pedido de vista, da desembargadora Judite, mas aí é da relatoria do desembargador Ibanez e ele não está presente. Então, não vamos poder julgar, é isso? O próximo é a questão de ordem na ação penal originária, 00033978. Autor Procurador-Geral de Justiça, denunciados FCT e LALDF, advogado André Augusto de Castro, advogado Altair Soares da Rocha, relator desembargador Glauber Rego. Desembargador Glauber, pedido destaque. Em mesa, desembargador Glauber, esse processo? Está em mesa, senhor presidente. Então, Vossa Excelência, a palavra. Antecipo, senhor presidente, que eu comuniquei tanto à defesa quanto ao Ministério Público, que traria em mesa essa questão de ordem. Disponibilizei uma cópia da decisão para ambos, acusação e defesa também, e embora não tenha a previsão de manifestação oral aí, de defesa, nesse momento, na minha opinião, caso um ou outro queira fazer uso da palavra, eu não vejo nenhuma dificuldade e, por ser esta a primeira oportunidade que essa matéria é enfrentada. Não no sentido porque aqui temos uma denunciada que, à época, era prefeita e também o seu esposo, deputado, também denunciado. E, por conta disso, o foro privilegiado aqui no tribunal foi deliberado aqui no Pleno e foi rejeitada a denúncia, considerado uma das provas trazida acompanhando a peça acusatória, prova ilícita. O processo, o Ministério Público recorreu, foi ao STJ e o STJ decidiu, e essa decisão transitou em julgado, no sentido de que a prova considerada ilícita aqui no tribunal, em verdade, ela é lícita e determinou que o processo retornasse aqui ao tribunal para que fosse analisado o recebimento da denúncia, considerando esta prova. E o processo foi digitalizado, veio concluso ao gabinete, e aqui surgiu a seguinte dúvida: se a acusada, que à época era prefeita, hoje não mais, perderia aqui o foro privilegiado, permaneceria como denunciado seu esposo, que permanece deputado estadual, e aí tem uma questão nova, que é posterior à
aquela análise do recebimento da denúncia. Se os fatos têm relação ou não com a atividade parlamentar. E aqui, analisando os autos, eu cheguei à conclusão de que os fatos que embasaram a denúncia, eles não têm relação com a atividade parlamentar. E por conta disso, eu estou trazendo como questão de ordem para declinar da competência. Poderia até mesmo fazê-lo monocraticamente, não o fiz, senhor presidente, em respeito ao colegiado, porque a decisão de rejeição da denúncia, ela foi deliberada aqui no Pleno, e tem uma outra matéria de fundo aí, que ainda não foi enfrentada aqui no colegiado, que diz respeito à questão da competência, eu deixo bem claro nessa questão de ordem, para definir com relação ao parlamentar estadual aí, que também é denunciado, se essa matéria, se os fatos que embasam a denúncia têm relação ou não com a atividade parlamentar para definir a questão do foro privilegiado. E eu digo, deixo bem claro isso aí, que essa competência, ela é do órgão maior, do órgão que tem a sua competência para, se tivesse ele, o foro privilegiado, se tivesse a relação com a atividade parlamentar, aqui fosse julgado. Então, ele seria, a princípio, o juiz natural. Isso tem relevância também, senhor presidente, porque com o declínio da competência, eventual apelo de uma sentença condenatória, não será mais o Pleno, o órgão colegiado que irá apreciar esse recurso, e sim a Câmara Criminal. Então, daí eu trago essa questão de ordem, já foi disponibilizado para todos os pares, também para a acusação e também para a defesa. Eu imagino que este resumo seja o suficiente, o voto é bastante extenso. Eu vou fazer aqui, depois desse resumo, a leitura da emenda e fica aberto ao debate aí. Penal, processual penal e constitucional, ação penal originária, prefeita municipal e deputado estadual, denúncia fulcrada na prática dos delitos descritos no inciso 1 do artigo 1º do Decreto-Lei 201/67, crime de responsabilidade de prefeito, no artigo 288 do CT, associação criminosa. Questão de ordem, que trago, artigo 180, incisos 22, 28 e 29 do artigo 183, todos do regimento interno aqui do TJ, rejeição da denúncia desconstituída pelo STJ em sede de RESP, matéria de ordem pública antecedente, exame da competência atual do plenário desta Corte de Justiça para processamento da demanda, órgão jurisdicional prevalente, fato novo superveniente, denunciada que não mais ostenta o cargo de prefeito, perda do foro por prerrogativa de função da ex-chefe do Executivo Municipal, orientação jurisprudencial de longa data firmada, exordial acusatória que elenca hipótese de coautoria com parlamentar, alegativa de desvio de verbas públicas do erário municipal, delitos esposados na inicial que não guardam pertinência com as funções, atividades parlamentares desempenhadas, artigo 35 da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, artigo 16 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, aplicação do entendimento fixado a posteriori pelo STF em questão de ordem na ação penal originária número 937, afastamento impositivo do alcance do foro por prerrogativa de função, quanto à pessoa do deputado estadual, precedentes reiterados, acolhimento e resolução da questão de ordem no sentido de reconhecer por dissipada e afastada a competência originária do plenário para processamento e julgamento da demanda, declinando-a para uma das varas por distribuição da comarca de Santa Cruz. Então, esta é a questão de ordem, senhor presidente, e fico aqui aberto ao debate. Né? Não sei se o doutor Eudo e o André terão interesse em se manifestar. Desembargador Gilson, como... Me parece, senhor presidente, doutor Eudo... Pois não. Quem pediu a palavra aí? Doutor Eudo. Doutor Eudo pediu a palavra? Eu me manifesto depois do doutor Eudo. Serei breve, senhor presidente. Desembargador Glauber, relator, senhores e senhoras desembargadores, desembargadoras.
André Castro, advogado, né, dos denunciados. Eu analisei a questão também, o desembargador Glauber enviou ontem, né, a peça da suscitação da questão de ordem, e o Ministério Público concorda integralmente. A questão não comporta maiores discussões. A ex-prefeita perdeu, portanto, quando deixou o cargo, o foro especial, prerrogativa de função, e o denunciado, que é deputado estadual, foi denunciado mais pela condição de esposo, né, pelo envolvimento apontado, suposto envolvimento dos fatos, pelo fato da liderança política na região e de ser esposo da então prefeita, não havendo qualquer relação com o exercício do mandato de deputado estadual. Então, na esteira dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público entende que, de fato, não há, carece de competência o Tribunal de Justiça. A competência é, de fato, do primeiro grau, porque nem a ex-prefeita, nem o deputado estadual, pelo fato dos fatos não dizerem respeito à sua atividade parlamentar, também não teria a prerrogativa de foro no caso. Então, o entendimento do Ministério Público é concordando, manifestando favoravelmente a posição do relator, no sentido do declínio de competência para as varas criminais da comarca de Santa Cruz. Só isso, presidente. Pois não, obrigado, doutor. Doutor André Castro, tem a palavra. Bom dia, excelência, senhor presidente, na pessoa de quem saúdo todos os membros dessa Igreja Corte, saúdo também em especial aqui o relator, desembargador Glauber, doutor Eudo Leite, eminente procurador-geral de Justiça e todos que nos assistem. Eu vou procurar ser breve, mas eu vou compartimentar aqui a minha manifestação, iniciando pelo fato que é tratado na questão de ordem sobre a necessidade de que o órgão hierarquicamente superior seja o competente para definir essa condição. Sua Excelência, o relator, ele trouxe diversas luzes, diversos arestos na sua questão de ordem, que eu também a recebi, mas eu gostaria somente de acrescer um caso muito nosso, muito próprio, muito afeto aqui ao Rio Grande do Norte, que é o caso da ação ordinária número 2038 do STF, na qual o ministro Fachin, analisando um processo oriundo aqui do Rio Grande do Norte deste tribunal, ele deixa claro que, surgindo fortes indicativos de participação de detentor de foro por prerrogativa de função, os atos devem ser encaminhados em totum à corte competente, a quem incumbirá unicamente decidir acerca da pertinência do desmembramento e da competência residual para o julgamento das causas criminais. Então, não somente os precedentes mencionados por Sua Excelência em sua questão de ordem são por demais aplicáveis, mas nós temos um caso muito nosso, muito próprio, em que já foi determinado, inclusive, essa corte, o cumprimento desse tipo de premissa. Então, de fato, é o plenário o competente para dirimir quanto a isso, e não um órgão fracionário, nem tampouco a primeira instância. Seguindo na análise, eu gostaria até de inverter aqui um pouco o que já foi dito até aqui sobre a competência da ex-prefeito e a competência do deputado, a competência, o foro, aliás, me perdoem, porque, na realidade, a defesa tem em mente de que essa ação penal, muito embora tenha sido ajuizada de maneira individualizada a outras que assim o foram, ela faz parte de um sistema e que há um imbricamento de provas, todo ele entrelaçado por uma delação premiada. Eu gostaria de lembrar a Vossas Excelências que este plenário já julgou a ação penal originária 080-8570-80 de 2018, na qual o deputado era julgado, sim, pela sua situação como mandatário. Então, há um imbricamento de provas que demonstra a presença do mandatário, sim, na qualidade de deputado, e é o mesmo imbricamento de provas que faz com que a ex-prefeita permaneça jungida ao foro do deputado. E é por isso, pedindo enormemente vênias ao
ao relator, ao doutor Eudo e a vossas excelências pensarem o contrário, que nós entendemos que esse imbricamento ele faz com que haja a perpetuação da jurisdição e da competência deste tribunal para análise do feito, e é nesse sentido que a defesa se manifesta. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, doutor André Castro. Desembargador Glauber, alguma consideração? Não, eu só fiquei surgiu uma dúvida aí, doutor André, se puder esclarecer essa parte final da sua fala, qual seria a ação penal que teria aqui no tribunal que justificaria a permanência do foro privilegiado aí? Na realidade, excelência, essa ação penal já foi julgada, ela não foi recebida por esse plenário e na realidade eu não sei informar se já transitou em julgado, mas se não transitou, certamente tramita pelas cortes superiores. Mas havia uma acusação de troca de cargos por parte do mandatário por apoio político. Essa era a acusação, de cargos que estariam sob, digamos assim, a discricionariedade de indicação do mandatário. Senhor presidente, eu mantenho a questão de ordem e entendendo que os fatos aí trazidos, embora tenha uma parte que aponta nesse sentido, que disse a defesa aí, de cargos que envolvem a Assembleia Legislativa, servidores fantasma, mas que não tem nenhuma relação com, na minha visão, e eu deixo bem claro na questão de ordem, nenhuma relação com a atividade parlamentar. Tudo isso que é trazido pelo Ministério Público, como disse o doutor Eudo, se limita a uma situação lá do município, e não com aquilo que tem previsão no regimento interno da Assembleia Legislativa. Então, e que seria a atividade a ser desenvolvida pelo parlamentar. Então, e também só concluindo, doutor André, assim, eu não, a outra ação, se existe e tem origem desses fatos, ela não foi informada nos autos, então eu não tenho conhecimento, e por esta razão, senhor presidente, eu mantenho mais 100 anos, não 100 antes ouvir aí, doutor André. Não, esclarecimento de fato, tão somente para não criar confusão. De fato, você apreendeu. Eu não estou alegando que esses fatos são discutidos nesta ação em que estamos aqui a debater, e sim em outra ação conexa, que já houve julgamento, mas eu estou alegando que há um imbricamento, há uma conexão. É somente isso, para não parecer que eu estou alegando que esses fatos são discutidos nesta ação. De fato, não são. Pois não. Desembargador Gilson, como vota? Senhor presidente, pela ordem. Pois não, desembargador Cláudio. Eu queria, antes da votação, arguir a incompetência da Justiça Comum para julgar o caso, e sim a Justiça Eleitoral. Então, pediria vistas para fazer um voto por escrito a esse respeito. Eu estou convencido de que a Justiça Eleitoral é que detém competência para julgar essa matéria, tendo em vista o julgamento do Supremo no inquérito número 4435, aplicando o dispositivo constitucional, e que é muito claro a esse respeito. Inclusive, até porque uma das pessoas envolvidas aí na acusação foi afastada pelos mesmos fatos da função pela Justiça Eleitoral. Então, crimes comuns conexos vão para a Justiça Eleitoral. Eu não sei se esse detalhe foi desapercebido ou se foi eventualmente examinado com maior colega, mas eu queria aqui aproveitar o ensejo que o artigo 109 da Constituição, inciso 4 da Constituição da República, é muito claro. Isso foi interpretado pelo Supremo Tribunal Federal. Como se trata de uma questão processual importante,
que pode resultar em futura nulidade por absoluta incompetência da justiça comum, eu peço, senhor presidente, antecipadamente vista dos autos para fazer o meu voto por escrito, para que todos tenham conhecimento do meu posicionamento a respeito, e assim também, se entender devido, cada colega poderá antecipar o seu voto na questão que está posta. Mas para que possamos julgar as duas questões a um só tempo, eu peço vistas antecipadamente do processo para verificar essa questão processual. Pois não. Então, após o voto... Senhor presidente, só para esclarecer, muito bem colocada a questão pelo desembargador Cláudio, e, de fato, só para esclarecer, aqui nós tivemos essa preocupação, considerando de que crime comum conexo ao crime eleitoral, a competência, por óbvio, seria da Justiça Eleitoral. A prefeita, ela foi cassada não em razão do cometimento de um crime eleitoral, ela não foi denunciada, pelo menos não, a pesquisa que fizemos aqui, nós não alcançamos, não tivemos conhecimento de que tenha sido ela denunciada pela prática de nenhum crime eleitoral, nem tampouco o parlamentar que é corréu. Então, por esta razão, nós não declinamos a competência aqui para a Justiça Eleitoral. Mas isso vamos aguardar, e se o desembargador Cláudio Santos, de fato, trouxer que lá na Justiça Eleitoral existe um processo em que há a tramitação com sendo denunciado um dos que aqui são corréus aqui, eu com certeza irei aderir à sugestão, ao voto que será apresentado pelo desembargador Cláudio. Não tenho nenhuma dificuldade em fazer nesse sentido. Desembargador Glauber, um minuto, por favor, só para complementar, colega, só para complementar o que eu estava dizendo. Desculpe, desembargador Delermano. Pois não. Mas não precisa, desembargador Glauber, haver uma ação penal lá. O que nós trata, na verdade, é de crime conexo. Não precisa haver denúncia nesse sentido. Ao contrário, nós estamos começando agora. A questão lá foi eleitoral. Mas o problema é que se os fatos são os mesmos e um foi para a Justiça Eleitoral, a questão eleitoral foi para lá, os conexos comuns, como está na Constituição, vão para a Justiça Eleitoral. Não se trata de haver ação penal eleitoral contra as pessoas. Se trata de se decidir como iniciar essa ação penal. Então, a princípio, eu vi a matéria ontem e vou fazer um voto por escrito a esse respeito, porque é uma questão importante e nós temos aí, respeitando o posicionamento de Vossa Excelência com maior consideração, nós estamos aí diante de um caso novo aqui na nossa Corte. Então, nós vamos encarar isso pela primeira vez na Corte de forma mais aberta possível. O voto de Vossa Excelência está bem lançado, esse é mais ou menos o posicionamento cultural tradicional da Justiça Comum, mas nós podemos fazer tudo aí durante muito tempo e bater na trave. Então, com toda consideração e respeito, eu absolutamente estou aberto, mas eu vou fazer um voto por escrito. A palavra eu acho que eu pedi para o desembargador Dilermando. Eu peço a palavra, presidente. Pois não, desembargador Dilermando. É porque só para e aí eu passo para Vossa Excelência, desembargador Cláudio, eu acho que aí a questão ela pode avançar e ficar definida tão somente para onde será encaminhado, se para a comarca de Santa Cruz ou para a Justiça Eleitoral. Zona eleitoral de Santa Cruz. A meu ponto de vista é esse. Mas aí não tem agora, não foi a competência criminal. A competência criminal não está centralizada aqui na uma zona só, né? É uma zona só do Rio Grande do Norte todo. Pois é isso que eu estou dizendo. Então, ficaria definido tão somente o destino, se seria a comarca de Santa Cruz
ou a zona eleitoral de competência criminal. Zona eleitoral criminal. Pois não, desembargador de Lermando. Desembargador de Lermando, desculpa aí, amigo. É porque eu quero me situar, porque eu tive um problema técnico, mandei até avisar e só entrei na sessão depois. E esse processo ele está na pauta, porque eu não estou encontrando na pauta esse processo, a relatoria do desembargador Glauber, né? É uma questão de ordem que o desembargador Glauber trouxe numa ação penal originária. Está na pauta. Está na pauta, mas consta como independente de pauta, mas é pautado, claro. Certo, muito obrigado. Esse foi o primeiro julgado, não é isso? Foi. Agora eu vou. Então, após o voto do relator, pediu vista antecipada do desembargador Cláudio. Os demais aguardam o voto. Então, vou chamar o primeiro. Senhor presidente, pois só não. continuar a minha suspeição desse processo. Certo. Desembargadora Zeneide. Desembargador Rivaldo, mas me parece que o desembargador Cláudio concordou de se votar a questão de ordem, ficar em aberto o destino, se a comarca de Santa Cruz ou a zona eleitoral criminal, que aí seria o objeto da vista do desembargador Cláudio. Não é isso, não, desembargador? Todas as vezes, eu acho que a gente deve esperar o voto, né? Eu entendi, presidente, só uma mas o desembargador colocação. Cláudio pode explicar isso aí. Mas se por acaso ficar definido que é a Justiça Estadual, tem que se definir se vai ser do primeiro grau ou segundo. Já não foi definido isso. Eu penso Isso que a vem questão no é voto, posterior ao voto, visto. Não vem no voto. Vamos aguardar um pouco. Exatamente, vamos aguardar o voto. Senão a gente vai se antecipar. Tudo vai depender Exatamente. do voto, né? Então, eu chamo o primeiro da pauta, novamente, que é o mandado de segurança criminal 080-8882, impetrante Jailton Alves Paraguai, advogado em causa própria, impetrada juíza de direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio, relator desembargador Amaury Moura, doutor Jailton. Doutor Jailton, bom dia, Excelência. Bom dia, doutor Jailton. Vossa Excelência fala em causa própria, tem a palavra por até 15 minutos. Obrigado. Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Secretário Tribunal de Justiça, excelentíssimos senhores doutores desembargadores, excelentíssimas senhoras e doutoras desembargadoras. Doutor presidente, esse mandado de segurança, ele é simples, porque ele traz o bojo um inquérito policial que foi aberto pela Delegacia Especializada no Combate ao Crime Organizado, a DEICOR, e após a abertura e conclusão do inquérito, o inquérito foi enviado para a comarca de Santo Antônio. É um caso de roubo a banco e, provavelmente, associação criminosa. Estranhou este advogado, que é advogado de um dos acusados, que, no conteúdo do inquérito, existe uma folha da Secretaria de Administração Penitenciária onde consta a foto do advogado como causídico do réu em outro processo que não seja esse. Ou seja, o réu é reincidente e, quando ele estava preso naquela penitenciária, este advogado era o seu defensor e no inquérito vem a foto do advogado bem claro e os dias que o advogado visitou aquele apenado. Estranhou o advogado, devido ao direito de imagem, ao sigilo profissional, que a foto do advogado estivesse ali. E requereu à juíza de Santo Antônio, da comarca de Santo Antônio, que aquela folha de número 120 fosse desentranhada do processo, porque, no entender do advogado, de nada serviria a não ser para dizer que aquele advogado era advogado de tal acusado, de tal, como na linguagem do Ministério Público, de tal bandido. Então, no entender do advogado, aquilo ali simplesmente era para demonstrar para futuras investigações quem era o advogado daquele cidadão que ali se encontrava preso. Doutor presidente, ultimamente, parafraseando as palavras do excelentíssimo ministro Celso de Mello, doutor Marco Aurélio, vivemos tempos estranhos. Este advogado tem em mente que vivemos em uma campanha velada contra advogados criminalistas. Uma campanha velada que procura simplesmente desnortear
a ação do advogado criminalista. Peço a atenção dos senhores desembargadores, dos doutores desembargadores, doutoras desembargadoras, para ler um despacho de um promotor da comarca de Nísia Floresta sobre um pedido de liberdade de um acusado do presídio de Santa Cruz. Assim fala o promotor: colocar criminosos perigosos nas ruas é uma medida de bandidolatria e não de saúde pública. É uma medida oportunista em que os defensores de bandidos, em caixa alta, se aproveitam de uma pandemia cuja letalidade é sentida em todo o mundo para colocar a gente mais perigosa e letal nas ruas, a soma do Covid e com o libera geral dos criminosos do Brasil. Este promotor de justiça utilizou esse texto de um livro de promotor escrito por promotores do Estado de São Paulo. Ou seja, ele trata o advogado criminalista como amante de bandidos, o que não é verdade. Precisamos entender que o advogado ele defende o direito do acusado, ele não defende o crime que o acusado praticou. Então, dizer que o advogado criminalista ele adora bandidos, ele ama bandidos, e ele é amante da bandidolatria e se aproveita de qualquer espécie para colocar bandidos nas ruas, é uma afronta à Constituição Federal, é uma afronta ao Pacto de São José da Costa Rica e é uma afronta ao Estatuto da Ordem. Então, o mandado de segurança ele tinha o motivo de pedir o desentranhamento desta folha 120 e mandar este procedimento para a Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, para que a atitude do delegado fosse averiguada. Para surpresa também deste advogado, a resposta que obtivemos da digníssima magistrada de Santo Antônio foi que ali não havia nenhum fato ilegal, que a foto do advogado está ali para garantir a segurança do presídio e simplesmente relata quantas vezes o apenado foi visitado e se aquele advogado realmente é o advogado do apenado. Ora, passamos a desconhecer a Constituição da República e o Estatuto da Ordem, onde diz que qualquer advogado pode, sem procuração, visitar o apenado onde ele estiver. Então, não é por esse motivo que a foto do advogado está ali. Vamos procurar outro motivo. Mas, para a segurança do acusado, não é. Fico eu a pensar, e agora me dirijo com a permissão à ilustre desembargadora Zeneide Bezerra, quando, na presidência desta casa, ela publicou uma portaria em que dizia: é proibido colocar foto de advogado, cópia xerox da carteira do OAB de advogado em depoimento em sede de delegacia policial. E aí eu venho parabenizar a digníssima desembargadora, que foi a mesma que recentemente disse: todo advogado tem o direito de ser recebido pelo juiz de direito em qualquer momento em seu gabinete, a não ser que aquele esteja em audiência. Isso mostra a preocupação da desembargadora com a advocacia criminal e eu a parabenizo, desembargadora, pela vossa atitude. Então, simplesmente, para encerrar, este advogado vem a esta casa, que é reconhecida pela vontade, pela garra com que trata a advocacia criminal, com o respeito com que trata a advocacia criminal, e me refiro, se a Secretaria de Administração Penitenciária tem um folheto próprio que fica nos presídios, onde é colocada a foto do advogado, defensor do acusado, isso tem que ser revisto. Até porque, nesse mesmo procedimento, não fica a foto do promotor de justiça encarregado pela execução penal, não fica a foto do juiz da execução penal que visita os presos, não é registrado quando pastores, padres, qualquer religioso vai visitar os presídios para fazer aquele culto com os apenados. Então, por que só fica a foto do advogado? Data venha o Ministério Público, data venha o relator, se possa pensar diferente, mas este advogado não vê
que esta foto do advogado, como simples motivo de segurança do presídio, seja o real motivo para que essa foto permaneça lá. Senhor presidente, vivemos em um Estado de Direito, vivemos em um país onde prevalece a lei, não o homem. Então, este advogado saúda o Brasil, saúda o Estado Democrático do Direito. Não vivemos num estado de exceção em que advogados podem ser sacramentados por qualquer motivo. E saúdo a justiça e saúdo a advocacia criminal. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jair. Devolvo a palavra ao eminente relator, desembargador Amaury Moura. Não, senhor presidente, a matéria já foi bem explanada pelo doutor Jailton, da tribuna, ao qual eu cumprimento nesse momento. E digo eu, o voto está disponibilizado e apenas de maneira mais sucinta eu vou expor aqui o que posto no voto e que me levou à conclusão final do julgamento deste mandado de segurança. Eu digo que cumpre aferir, no caso presente, a possível violação do direito líquido e certo do impetrante, decorrente da negativa pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de desentranhamento de documento colacionado nos autos, que é o documento a que o doutor Jailton se referiu, os autos número tal, contendo foto do advogado nos registros de visita do acusado na penitenciária estadual de Parnamirim. Faço referência aqui aos dispositivos constitucionais e bem assim da lei de regência que tratam do mandado de segurança e trago também doutrina e jurisprudência a respeito da possibilidade de impetração de mandado de segurança contra a decisão judicial, exatamente naqueles casos que a doutrina e a jurisprudência se refere que é de possível decisão teratológica, se entendida como tal. Questão doutrinária e jurisprudencial do conhecimento da Corte está posta no meu voto, que eu vou me dispensar a sua leitura. Mas digo especificamente, no caso concreto, que não se verifica a existência de qualquer ato praticado pelo impetrado em desacordo com o sistema normativo pátrio, porquanto não se identifica no ato atacado a intenção de criminalizar a advocacia ou a atuação do impetrante como causídico com a mera juntada do documento. O documento que foi referido, que está nos autos, o qual corresponde apenas à ficha onde consta o atendimento do advogado ao seu cliente, oriunda da Coordenadoria da Administração Penitenciária do Estado do Rio Grande do Norte, inclusive com o destaque atendimento de advogados, e aí eu coloquei em destaque e entre aspas, porque é o que consta do documento, é essa ficha de atendimento dos advogados aos seus clientes, quando ali se dirigem para tratar, claro, assuntos profissionais e essenciais, sim, doutor Jailton, eu concordo com Vossa Excelência, lógico, não poderia discordar disso. O que me chama a atenção é que essa questão de se entender como uma tentativa de criminalizar a atividade, a atuação do advogado, a nobre atuação do advogado, eu penso que seria uma avaliação de caráter subjetivo, que longe está, portanto, de ser protegido pela via mandamental. Não poderíamos extrair dessa ilação o reconhecimento de um direito líquido e certo, que é aquele, segundo a doutrina e a nossa jurisprudência, que deve ser demonstrado de plano, através da prova pré-constituída. Penso eu que aí seria atribuir a concessão do mandado de segurança, ou a possibilidade da eleição da via mandamental, a mera avaliação
de caráter subjetivo, com todas as vênias. Penso, portanto, que o ato em si de se manter esse documento nos autos não configura violação a direito líquido e certo do impetrante, nem tampouco teria esse objetivo de criminalizar. É um documento, sim, que esse documento ele é utilizado e estendido a todos os advogados e tem, como digo eu, no processo, e como também referido pelo juiz de origem, que a inserção da fotografia e os registros de atendimento não são aptos a configurar nenhum ilícito penal, até porque existem outros registros de fotografia de outras pessoas que visitaram os custodiados, conduta típica de procedimento de segurança do sistema penitenciário. Portanto, penso eu que a juntada desse documento, a permanência desse documento, ou a existência em si desse documento, ele por si só não é capaz, e não entendo como capaz de violar as prerrogativas do advogado, incertas no artigo 7 do Estatuto da OAB, porquanto o cadastro não tem a função de restringir a atuação patronal, sendo, pois, típico procedimento de segurança adotado no sistema prisional como meio de possibilitar o controle e idoneidade das informações prestadas pelos visitantes e atinentes, no caso específico, aos causídicos que por ali atuam. Portanto, senhor presidente, senhores desembargadores, eu estou aqui concluindo o meu voto pela denegação da segurança. É o voto, senhor presidente. Pelo sistema, há 12 votos acompanhando o relator, e eu proclamo, então, que a unanimidade foi denegada a ordem nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Obrigado, excelência. Obrigado. Bom, encerrada a ordem jurisdicional, declaro aberta a ordem administrativa. Na ordem administrativa, há um processo, é o número 4, processo administrativo 0401, recorrente José Ayrton de Souza, em que eu digo o seguinte: recurso administrativo contra a decisão do presidente, alegação de decadência rejeitada, a contagem do prazo decadencial tem início após o fim do vínculo funcional, licença-prêmio, averbação de tempo de serviço prestado em unidade federativa diversa para fins de aposentadoria, disponibilidade e gratificação adicional, concessão e gozo de licença-prêmio, referente ao mencionado tempo de serviço, posterior decisão do presidente da Corte, anulando julgado proferido em processo administrativo que havia concedido a licença-prêmio, efetivo exercício que deve ser prestado no âmbito estadual para autorizar a concessão e gozo do benefício pleiteado. Decisão mantida, recurso conhecido e desprovido. A decisão tinha sido proferida pelo desembargador Rebouças, houve recurso e eu estou negando o provimento. Todos de acordo? De acordo. Há um outro processo administrativo, é o 5 aqui, que é uma declaração de vacância de serviço notarial, de Serrinha dos Pintos. A juíza corregedora auxiliar Karine Chagas Mendonça encaminhou a decisão proferida nos autos, em trâmite naquela corregedoria geral, onde consta a comunicação da juíza diretora do foro da comarca de Martins, acerca da renúncia da senhora Maria Angélica Calado Modesto, tabelião titular do ofício único de Serrinha dos Pintos, formulado em 23 de março de 2021. Na ementa eu digo administrativo, renúncia de tabelião titular do ofício único de Serrinha dos Pintos, extinção da delegação da titular da serventia extrajudicial, declaração de vacância do serviço, artigo 39, 4, parágrafo 2º da Lei 8.935, 94, artigo 107 da Lei Complementar Estadual 643, 2018, e 13, inciso 18, do Regimento Interno do Tribunal. Eu estou votando pela declaração da vacância do serviço notarial e ressalvando que a declaração de vacância deverá ser formalizada através de portaria com data retroativa à data da renúncia da tabelião titular da serventia, como deverá
bem como deverá ser comunicado ao Conselho Nacional de Justiça, à Corregedoria Geral de Justiça, à diretora do Foro da Comarca de Canguaretama. É como eu estou votando. Aliás, é com Canguaretama, não, a comarca de Martins. Canguaretama aqui por ele. Todos de acordo? De acordo. Bom, então, o primeiro seria uma minuta de resolução que dispõe sobre a instalação e funcionamento da Unidade Judiciária de Delitos de Organização Criminosa. Houve uma apresentação de sugestões, tanto do desembargador João Rebouças como do desembargador Glauber. E eu entendi que nós estamos ainda analisando essa questão, até porque também o desembargador Rebouças não está presente, então eu dou como não mesa. A gente traz na próxima sessão. Ok? Senhor presidente. Oi, não. Antes de concluir, eu queria que Vossa Excelência retomasse a ordem jurisdicional e eu queria aí exortar, convocar, concitar o representante do Procurador de Justiça para que, embora o Ministério Público já tenha opinado naquele processo da questão de ordem, se Vossa Excelência entender se pronunciar a respeito dessa preliminar que eu vou arguir, naturalmente, se encontrar os esforços devidos, e também ao advogado das partes, porque realmente é uma matéria nova, embora o Ministério Público já tenha opinado, eu repito, e não levantou essa questão. Mesmo assim, para mim, tanto da parte do Ministério Público como do advogado, será recebido com uma contribuição ao meu entendimento que eu estou abraçando a princípio. Então, era só para dizer isso ao Ministério Público e ao advogado da parte. Fica feito o registro na ordem jurisdicional. Muito bem posto. Houve um equívoco meu aqui, eu não perguntei ao redator se havia leitura de expediente. Nenhum expediente, Excelência. Não, expediente, não. Então, continuando, há uma minuta de resolução que dispõe sobre a alteração da estrutura organizacional do Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça. Também foi disponibilizado e eu indago se todos estão de acordo. De acordo, então, aprovada. E há também uma minuta de resolução que dispõe sobre o Laboratório de Inovação do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte da outras providências. Também disponibilizada, e eu indago se todos estão de acordo. Estamos na ordem administrativa. Na ordem administrativa, Excelência. Bom. Pois não. Não, só estar terminando aqui Pois não. As minutas, e, por sinal, essa foi a última, né? Aprovada. Mas, Vossa Excelência, quiser fazer alguma observação, pode fazer. Eu quero propor um voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria da Conceição de Araújo, ocorrido agora semana passada. É esposa do capitão Dex, que foi diretor-geral do sistema penitenciário durante muito tempo, e também mãe de um advogado muito atuante, não apenas na Justiça Estadual Comum, como também na Justiça Eleitoral, doutor Dendes, de formas que houve um prematuro desaparecimento dessa senhora lá na cidade de Timbaúba dos Batistas, no nosso Siridó, muito jovem. De Dex, a esposa de Dex. José Dex Alves? Exatamente. Foi meu primeiro delegado em Serraneiro Norte, em 1980. Pois é, exatamente. É ele mesmo. A esposa dele faleceu? A esposa dele faleceu de Covid muito jovem, 50 e poucos anos. E aí eu queria propor esse voto de pesar, já o fiz na Câmara, mas eu quero propor ao plenário do tribunal, haja vista a perda significativa para essa família, para o advogado também, que convive com todos nós, e para a autoridade, embora esteja na reserva, do capitão Dex. Pois não, desembargador Cláudio, eu ia
chamar pela ordem as indicações e propostas, porque ainda tem a questão aqui última questão, que seria a eleição da lista tríplice para o TRE. Mas, de toda forma, já fica registrada a proposta de Vossa Excelência, e todos de acordo? Eu peço, De acordo, Excelência. Excelência, se for possível, assinar conjuntamente do desembargador Cláudio. Pois não, o desembargador Cláudio está ouvindo e concorda? Claro, então, aprovado à unanimidade. Já que foi invertida a ordem, então eu posso, acredito que seja rápido, eu posso tomar as indicações e proposições dos colegas, para depois deixar por último a votação da lista. Desembargador Amaury, indicações e propostas. Sem proposição, Excelência. Desembargadora Judite. Também, Excelência, sem proposição. Desembargador Cláudio já propôs. Desembargador Expedito, indicações e propostas. Desembargador Expedito, parece que não está nos ouvindo. Doutor Roberto Guedes. Nenhum, Excelência. Desembargador Amilcar. Em comunicação e proposição, Excelência. Desembargador Dilermando. Não tem, Excelência, não tem. Desembargador Virgílio. Nada a propor. Desembargadora Zeneide. Não, senhor presidente. Desembargador Glauber. Nenhuma, senhor presidente. Desembargador Gilson. Nada a propor. Desembargador Cornélio. Na mesma linha, desembargador Cláudio Santos, eu quero propor voto de pesar pelo falecimento do advogado Nelson Maia. A proposição de Vossa Excelência é essa? Pois não. Todos de acordo? De acordo, Excelência. Aprovada a unanimidade. Alô, presidente. Pois não. Está me ouvindo não, agora? Tem a palavra. Agradecer o voto de boas-vindas a Vossa Excelência e da alegria do convívio salutar com todos os pares, apesar de virtual, Excelência. Pois não, obrigado, Vossa Excelência. Bom, então agora, Márcio vai permitir o acesso à sala dos candidatos, Márcio está nos ouvindo? Excelência, já fiz o ingresso dos advogados agora há pouco. Eu consigo visualizar aqui o doutor Felipe Maciel Pinheiro Barros, doutora Roma Cristina Nunes Sarmento da Costa, doutora Fabiana de Souza Pereira. Bom, Márcio já disse aí os candidatos presentes e nós vamos passar a votação. De acordo com a resolução 34/2009 do Tribunal de Justiça, eu indago se algum dos candidatos presentes gostaria de fazer alguma apresentação. Senhor presidente. Pois não, Excelência. Fabiana, sou candidata, eu gostaria de rapidamente... Pois não, doutora Fabiana. Vossa Excelência tem a palavra. Então, até 10 minutos. Bom dia a todos, saúdo todos os desembargadores e coloco o meu nome à disposição da lista tríplice. Será um prazer representar e participar como juiz classista. E eu acho que seria muito bom oportunizar para uma advogada que tem raízes do interior, para uma advogada mulher. Eu acho que a participação de advogados que também atuam nas comarcas e nas zonas eleitorais do interior seria interessante para compor a lista tríplice, seria interessante para enriquecer o Tribunal Regional Eleitoral, e por isso que eu coloquei mais uma vez o meu nome à disposição, e estou aqui como advogada que milita não só na capital do estado, mas também no interior do estado, especialmente no Seridó, né? E como mulher advogada, estou colocando o meu nome à disposição e espero contar com os votos e, se for possível, para compor a lista tríplice. Muito obrigada, bom dia a todos. Muito obrigado, doutora Fabiana. Alguém mais, algum outro candidato quer fazer uso da palavra? Doutor... Senhor presidente. Doutor Rome. Doutora Bom dia. Rome. Doutora Rome. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, gostaria de saudar as excelências
excelentíssimos desembargadores e agradecer a oportunidade de participar desta sessão mais uma vez. O presidente nos derrubou a palavra, né? Essa sessão já vem sendo bem diferente de todas as outras que tivemos o prazer de participar, já é diferente pela sua própria natureza, mas é sempre uma honra podermos estar junto dos senhores desembargadores, e é uma honra maior ainda estar sendo deferida inicialmente a inscrição para participar de uma disputa, nesse primeiro momento, da lista tríplice. É muito importante a participação de nós, juristas, aos tribunais, termos essa forma de acesso, porque nós podemos, inicialmente, oxigenar um pouco, né, a matéria, por sermos um juiz, mesmo que temporário, mas somos nomeados da classe dos advogados, e é sempre interessante para nós podermos vir a contribuir com o tribunal, inicialmente, mas certamente que essa possibilidade traz para nós advogados uma importante vivência que nós poderemos aproveitar aí ao longo da nossa vida, que de qualquer forma é um cargo temporário, e nós retornaremos. É importantíssimo, o tribunal já vem há algum tempo podendo contar com a presença de mulheres, né, junto à Corte Eleitoral, e nós esperamos que, de uma forma ou de outra, possamos dar continuidade, né, porque, de qualquer forma, a doutora Adriana, ela é uma das que integram esta disputa, e aí temos eu e a doutora Fabiana, então, assim, seria já uma indicação de uma ótima lista essa sair de hoje, o nosso nome, com certeza. E é isso. Espero poder contar com os votos de vossas senhorias e agradecer essa oportunidade. Muito obrigado, doutora Rome. Alguém mais quer fazer alguma explanação, sustentação? Senhor presidente. Pois não, doutor Felipe? Sim, senhor. Pois não, doutor Felipe. Tem a palavra. Senhor presidente, bom dia. Excelentíssimos desembargadores que integram essa sessão do Pleno do TJRN, as colegas advogadas, a doutora Fabiana, a doutora Rome, que brilhantemente compõem nessa lista de candidatos que estão se colocando à disposição. Assim como já foi dito, parabenizo a iniciativa de permitir que nos apresentemos, né, ainda que virtualmente, é uma oportunidade de nos colocarmos oficialmente à disposição e, de forma bastante breve, apenas colocar à disposição de vossas excelências o meu currículo, de 15 anos de advocacia e de exercício também da docência. Sou professor de Direito Processual Civil e Direito Constitucional. Atuo também na área de Direito Eleitoral, em que pese não ser a minha área de especialidade, mas tenho participado dos pleitos, dos processos eleitorais mais recentes. Já tive a oportunidade também por 2 vezes de ser professor dessa cadeira, quando fui substituto da FRN, também uma passagem pelo NP, e de forma humilde, como bem se colocou, né, para integrar temporariamente na condição de juiz classista, coloco à minha disposição, o meu currículo à disposição de vossas excelências. Seria com muita honra poder integrar os quadros do TRE do Rio Grande do Norte. É basicamente isso. Agradeço a oportunidade dada de estar aqui presente. Muito obrigado, doutor Felipe. Tem mais algum candidato? Parece que esses 3 presentes. Ninguém mais. Bom, o voto foi disponibilizado e eu vou fazer só o resumo, mas quero já deixar claro para todos os candidatos, foram 8 inscritos, analisamos os currículos de todos eles, todos são merecedores do cargo que disputam, mas, infelizmente, o nome da lista já diz tudo, é uma lista tríplice, então nós temos que escolher 3 nomes. Mas isso não significa que os que não forem escolhidos não mereçam o lugar buscado, almejado. Eu inicio o meu voto fazendo referência à resolução 34/2009 do Tribunal de Justiça, que trata da matéria. Faço também referência à resolução 23.517, de abril de 2017, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Analiso a questão dos atributos
notável saber jurídico e idoneidade moral, e encaminho o voto dizendo o seguinte: faço referência também a decisões do ministro Luiz Roberto Barroso, do ministro Hermes Benjamin, etc., e digo o seguinte: tecidas essas considerações, que estão expostas no meu voto, para compor, em primeiro lugar, a lista tríplice destinada à ocupação da vaga de membro titular, classe de jurista, do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, voto na candidata Adriana Cavalcante Magalhães Faustino Ferreira, pelas seguintes razões. A. Quanto ao critério objetivo fático, a candidata possui mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, conforme certificado pela própria secção do Rio Grande do Norte, da OAB, e documentos constantes nos autos, atestando a prática de atos privativos de advogado. B. No tocante ao segundo atributo, notável saber jurídico, verifique que a candidata detém experiência profissional, mais de 10 anos, com atuação na Justiça Federal e Estadual, em inúmeros processos. Atualmente é juíza titular do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, tendo também atuado como juíza substituta, além de ter sido juíza auxiliar da propaganda, do TRE, de 20 de maio a 21 de dezembro de 2018, e conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, possuindo ainda 2 especializações: Ministério Público, Direito e Cidadania, pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, e Direito Administrativo e Gestão Pública pela Universidade Potiguar. C. É portadora de idoneidade moral, uma vez que o conteúdo dos documentos apresentados não demonstra a existência de fato ou circunstância que a impeça de integrar a lista, tendo apresentado todas as certidões exigíveis no artigo 5º da Resolução 34/2009 e artigo 4º da Resolução 23.517 de 2017, além de ser notória e publicamente reconhecida no âmbito jurídico e social, inexistindo qualquer fato que macule a sua imagem pessoal ou profissional. É assim que eu estou encaminhando o meu voto em relação ao primeiro lugar da lista. Desembargador Amauri, como voto? Eu acompanho Vossa Excelência na integralidade, senhor presidente, inclusive quanto à observação que faz no particular, pelo alto nível da concorrência estampada naturalmente nos currículos que nos foram encaminhados por todos os concorrentes. E, por óbvio, que a escolha de 3 não significa nenhuma cápsula de minúcio para os demais concorrentes, nem tampouco lhes tolhem a possibilidade de concorrerem em outras oportunidades. O fato é que são 8 candidatos e nós temos que escolher somente 3. E esse nível de competitividade, isso engrandece muito, não só o nosso tribunal em particular, quando se destina à escolha, tanto quanto ao próprio Tribunal Regional Eleitoral. Isso claro que engrandece a Corte Eleitoral quando recepcionará um dos 3 escolhidos. Enfim, eu voto também na doutora Adriana, adotando os fundamentos de Vossa Excelência, no particular e mais basicamente quanto ao preenchimento das balizas constitucionais, quando se refere à indicação do cargo almejado, ou seja, de ilibada, de elevado saber jurídicos e idoneidade ilibada. Além, some-se a isso, naturalmente, dos demais requisitos objetivos exigidos também para que se possa disputar o cargo. Eu acompanho Vossa Excelência votando na doutora Adriana. Pois não, Excelência. Desembargadora Judite. Eu faço minhas também as palavras de Vossa Excelência e do desembargador Amauri quanto ao nível dos candidatos ao cargo de jurista do Tribunal Regional Eleitoral. Mas, atenta ao que foi dito especificamente quanto à doutora Adriana, com quem tive o prazer de trabalhar quando, na qualidade de suplente da vice-presidência, eu constatei todos esses requisitos que foram aqui observados e voto nela em primeiro lugar da lista.
Obrigado, desembargador Judite. Desembargador Cláudio Santos. Excelência, com as razões já delineadas pela presidência, faço minhas as colocações e a argumentação exposta para votar no nome da doutora Adriana Magalhães. Desembargador Expedito. Acompanho Vossa Excelência, doutora Adriana Cavalcante Faustino. Doutor Roberto Guedes. Acompanho Vossa Excelência, Adriana Magalhães, primeiro da lista. Desembargador Amilcar Maia. Presidente, recentemente, inclusive, substituí o desembargador Gilson lá, pude ver a qualidade do trabalho da doutora Adriana, e o tribunal reafirma sua tradição na presente ocasião de reconduzir aquele que se encontra, quer seja na qualidade de titular ou de suplente, para pleitear a possibilidade de um segundo período na Corte. Não há o que se falar sobre a capacidade da candidata em questão, porque ela tem reafirmado isso todo dia, por ocasião de sua participação junto àquele colegiado. Quanto aos demais, como Vossa Excelência disse, nós só temos uma lista de 3, então só podemos escolher 3 candidatos, mas isso não quer dizer, de forma alguma, que algum que seja excluído seja desmerecedor desta condição. Todos que apresentaram, segundo eu vi os currículos, todos tinham plenas condições. Mas eu acho que, no caso, a doutora Adriana ela já é membro, já faz parte do TRE, e, nessa ocasião, o tribunal reafirma e confirma essa tradição que tem adotado desde sempre. Eu também acompanho Vossa Excelência. Desembargador Dilermando Mota. Excelência, eu fazendo minhas as palavras de Vossa Excelência, secundadas pelos demais, o decano, o desembargador Judite, o desembargador Amilcar, eu também conheço o trabalho da doutora Adriana e que tem honrado os quadros da Justiça Eleitoral Potiguar, levando bem alto. Então, sem nenhum demérito para os demais, que todos são merecedores, a lista é muito qualificada. Eu, igualmente, voto com essas considerações da doutora Adriana, para o primeiro lugar da lista. Pois não. Desembargador Virgílio. Senhor presidente, eu serei breve e fazendo os meus fundamentos de Vossa Excelência no voto posto, também parabenizando os candidatos, eu voto em primeiro lugar na doutora Adriana. Pois não. Desembargadora Zeneide. Também, senhor presidente, acompanho com os fundamentos postos por todos os meus antecessores. Desembargador Glauber. Senhor presidente, também acompanho Vossa Excelência e faço um destaque. Eu tive a satisfação de, enquanto presidente do TRE, compartilhar a bancada lá com a doutora Adriana Magalhães. E, na minha visão, uma excelente magistrada, contribuiu na gestão do tribunal, participando de comissões, e só tenho elogios à sua excelência. Então, nada mais justo do que acompanhar aqui Vossa Excelência, obviamente sem desmerecer os demais. Pois não. Desembargador Gilson. Presidente, como já havíamos conversado informalmente a respeito, eu vou acompanhar integralmente a escolha que Vossa Excelência fez agora, e quero ressaltar também as palavras do desembargador Amilcar, que corrobora, e dos mais colegas, desembargador Mauri, tudinho, mas queria dar um detalhe a mais. A doutora Adriana, além de fazer suas atividades de juíza, ela também dá um apoio extra de ordem administrativa, no sentido de compor comissões. O Tribunal Regional Eleitoral, diferentemente dos outros, é cheio de comissões, e eu até me espantei lá e já disse isso de público, comissão para aquilo e para vários assuntos, que diga o desembargador Cláudio, que está ao meu lado lá. E ela tem sido aquela pessoa que está sempre sendo convocada, e eu faço... É verdade. Sabendo-a repleta de atividade, mas ela nunca rejeitou uma convocação, tanto para representar o tribunal numa comissão como noutra. E eu não vejo outra razão a não ser acompanhar integralmente o voto de Vossa Excelência. Desembargador Cornélio. Eu também acompanho o voto de Vossa Excelência,
senhor presidente, pelas mesmas razões, e quero aqui só dizer que passei lá 1 ano e meio, né, trabalhando juntamente com a doutora Adriana, e pude ter a certeza do trabalho eficiente e correto dela no Tribunal Regional Eleitoral. Então, eu voto na doutora Adriana para o primeiro lugar. Pois não. Então, unanimidade, em primeiro lugar, eleita a doutora Adriana Cavalcante Magalhães. Por sua vez, para compor em segundo lugar a lista tríplice, destinada à ocupação da vaga de membro titular, classe de jurista, o TRE, voto no candidato Daniel Cabral Maris Maia, pelas seguintes razões. A. Quanto ao critério objetivo, fato que o candidato possui mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, conforme certificado pela própria secção do Rio Grande do Norte, da OAB, e documentos constantes nos autos, atestando a prática de atos privativos de advogado. B. No tocante ao segundo atributo, notável saber jurídico, verifique que o candidato detém experiência profissional há mais de 10 anos, com atuação em diversos tribunais do país. Atualmente é juiz substituto do TRE. E, além de possuir 2 especializações, pós-graduação em Direito Público e pós-graduação em Direito Tributário. E C, é portador de idoneidade moral, tendo apresentado as certidões exigíveis no artigo 5º da Resolução 34 de 2009 e artigo 4º da Resolução 23.517, de 4 de abril de 2017, inexistindo qualquer fato que macule a sua imagem pessoal ou profissional. É como eu estou encaminhando o meu voto para o segundo lugar da lista, candidato doutor Daniel Cabral Maris Maia. Desembargador Amaury Moura. Acompanho também Vossa Excelência pelos meus fundamentos, senhor presidente. Desembargadora Judite. De igual forma, Excelência, pelos mesmos fundamentos, eu também acompanho Vossa Excelência. Desembargador Cláudio Santos. Senhor presidente, eu examinei os processos administrativos referentes às candidaturas e acompanho Vossa Excelência também relativamente ao doutor Daniel Maia na lista tríplice. Desembargador Expedito. Acompanho Vossa Excelência. Pois não. Doutor Roberto Guedes. Acompanho Vossa Excelência. Desembargador Amilcar. Bem, ressaltando, como eu ressaltei no caso da doutora Adriana, ele também já é suplente, acompanha o tribunal como na qualidade de suplente. E acompanho integralmente Vossa Excelência. Desembargador Dilermando. Sim, Excelência, acompanho igualmente. Desembargador Vigílio. Acompanho Vossa Excelência pelo fundamento. Desembargadora Zeneide. Acompanhe, senhor presidente. Desembargador Glauber. Vossa Excelência, senhor presidente. Desembargador Gilson. Presidente, o doutor Daniel já foi convocado por mim várias vezes para missões. Recentemente, antes dessa pandemia, eu enviei para um encontro lá em Brasília, onde ele representou muito bem a nossa terra. Eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência, colocando-o no segundo da lista. Desembargador Cornélio. Eu também acompanho. Então, doutor Daniel Cabral, segundo lugar da lista. Por derradeiro... Vossa Excelência, viu meu voto, né? Também com o doutor Daniel, viu? Não vi, está registrado. Está registrado. Por derradeiro, para compor, em terceiro lugar, a lista tríplice, destinada à ocupação da vaga de membro titular, classe jurista do Egresso Tribunal Regional Eleitoral, voto do candidato Felipe Maciel Pinheiro Barros, pelas seguintes razões. A. Quanto ao critério objetivo fato, o candidato possui mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, conforme certificado pela própria secção do Rio Grande do Norte, a OAB, e documentos constantes nos autos, atestando a prática de atos privativos de advogado. B. No tocante ao segundo atributo, notável saber jurídico, verifique que o candidato detém experiência profissional há mais de 10 anos, atuando na advocacia pública e privada. Também é assessor jurídico da Prefeitura de Natal e professor universitário em diversas instituições, com artigos e livros publicados em 2014, já tendo ministrado cursos e palestras, além de possuir um mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Direito Fundamental à Moradia, Instrumentos de Regularização Fundiária e Papel dos Municípios, 2014, e uma especialização em Direito Constitucional, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A declaração incidental de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal e seus efeitos é o tema em 2008. E C, é portador de idoneidade moral, pois apresentou todas as certidões exigíveis no artigo 5º da Resolução 34 de 2009 e artigo 4º da Resolução 23.517, de 4 de abril de 2017. Além disso, verifique que o candidato é notório e publicamente reconhecido no âmbito jurídico e social por possuir idoneidade moral
inexistindo qualquer fato que macule a sua imagem pessoal ou profissional. Então, com isso, concluo o meu voto em relação ao terceiro nome da lista, votando no doutor Felipe Maciel Pinheiro Barros. Desembargador Amaury Moura. Acompanho Vossa Excelência, presidente. Desembargadora Judite. Também acompanho, Excelência, pelos mesmos fundamentos. Desembargador Cláudio. Senhor presidente, eu gostaria de, antes, fazer uma homenagem aí a duas valorosas advogadas que se pronunciaram. A doutora Rome, eu tive o prazer de receber pessoalmente no meu gabinete da última vez, e ela se candidatou a uma vaga. Eu acho que essa iniciativa de se propor a ser magistrado, mesmo que por 2 anos, é extremamente louvável. Isso revela uma personalidade proativa, participativa e, sobretudo, espírito público desta senhora que vem se oferecer para oferecer justiça. Da mesma forma, eu quero cumprimentar a doutora Fabiana, me parece que é aquela advogada lá de Parelhas, lá do Siridó, também uma batalhadora que chega agora um pouco mais amadurecida, porque naquela ocasião me parece que ela estava grávida, em adiantada gravidez, e também se ouve muito bem na defesa dos seus interesses que são de ordem pública, para também se propor a ser juíza do Tribunal Regional Eleitoral. Então, não homenageio o gênero, homenageio as advogadas, nas pessoas da doutora Gomes, como já o fiz, e agora a doutora Fabiana, desejando para a senhora Fabiana um futuro brilhante, um presente que já der muito bom na advocacia, a advocacia que tem munus público, e assim eu vejo a proposta de Vossa Excelência. Não desista, porque se Deus me permitir, devo votar em uma das duas, se elas se propuserem novamente na próxima lista que vier para o Tribunal Regional Eleitoral, se assim Deus nos permitir. Por enquanto, portanto, com o mesmo nível intelectual dentro dos padrões de ética e de moralidade, eu também, no mesmo nível destas duas advogadas, eu voto no doutor Felipe no terceiro lugar da lista tríplice, mas da próxima vez vou pela persistência, pela proatividade, pelo espírito público, que é uma candidatura para o Tribunal Eleitoral, já que a remuneração não compensa o trabalho e a responsabilidade enorme que este cargo encerra. Eu irei colocar uma das duas, pelo menos, na próxima lista tríplice. Adianto o meu posicionamento. Então, acompanho o senhor presidente nesta oportunidade no terceiro nome. Desembargador Expedito. Excelência, eu peço venha a Vossa Excelência que anteceder um terceiro da lista, eu voto em Júlio César de Souza Soares. Então, como Vossa Excelência? Júlio César de Souza Soares, registrado. Voto do desembargador Expedito. Doutor Roberto Guedes. Acompanho Vossa Excelência. Desembargador Amilcar. Acompanho Vossa Excelência. Desembargador Dilermando. Acompanho Vossa Excelência, presidente. Desembargador Virgílio. Senhor presidente, eu também acompanho Vossa Excelência pelos fundamentos já expostos e parabenizo aos colegas por terem escolhido o doutor Felipe Maciel, filho de uma colega nossa promotora e nome respeitado na comunidade profissional em todos os aspectos. Desembargadora Zeneide. Acompanhe, senhor presidente. Desembargador Glauber. Presidente, acompanho Vossa Excelência, mas
sem antes fazer o destaque aqui, como fez o desembargador Cláudio Santos, a persistência aí, doutora Rome e doutora Fabiana. Então, também merecedoras, certamente, de participar da lista. Mas, já registrado aqui por Vossa Excelência e os demais, neste momento eu voto para compor a lista tríplice, em terceiro lugar, aí, o doutor Felipe Maciel. Desembargador Gilson. Acompanhe, Vossa Excelência. Desembargador Corneio. Senhor presidente, eu vou divergir em relação ao terceiro nome, né? Todo respeito ao doutor Felipe, mas eu vou votar em doutor Júlio César, que também é um advogado competente, preenche todos os requisitos legais e é aqui do interior do estado, aqui de Mossoró. Infelizmente, eu vou acompanhar a lista. No terceiro lugar, eu vou abrir essa divergência e acompanhar do expediente. Pois não. Então, concluída a votação, eu proclamo que o primeiro lugar foi eleita a doutora Adriana Cavalcante, a unanimidade. Segunda vaga, o doutor Daniel Cabral Maris Maia, também a unanimidade. No terceiro, eleito doutor Felipe Maciel Pinheiro Barros, registrando os votos do desembargador Expedito e do desembargador Cornélio para o doutor Júlio César de Souza Soares. Concluída a votação, será oficiado imediatamente ao Tribunal Regional Eleitoral. Nada mais, algum colega tem algum assunto ainda a tratar? Não, Excelência. Então... Senhor presidente, apenas para amenizar os indicados, né? E agora desejar boa sorte nessa outra empreitada, que é agora lá por Brasília, e fazer referência também aos destaques feitos pelo desembargador Cláudio, né, quanto às demais candidatas, que inclusive eu tenho como louvável a participação delas, né, a usar a tribuna, aliás, todos que usaram, em particular a doutora Rome, que já vem tentando algumas vezes, a doutora Fabiana também, e lembrar realmente que são dois nomes que o tribunal tem que considerar, não só pela persistência em si, mas, notadamente, pelos currículos que elas apresentaram. Eu penso que, como eu disse, isso aqui é apenas mais uma etapa e outras, certamente, virão. E a minha palavra seria, portanto, de estímulos para que elas continuassem nessa persistência, na luta, aí pela realização desse sonho, que eu penso que isso é a realização de um sonho. Como disse o desembargador Cláudio, é que, do ponto de vista remuneratório, talvez realmente não compensa, né? A remuneração, penso até que não é compatível com o grau de responsabilidade, né, e o trabalho exigido daqueles que compõem uma Corte de Justiça do nível do Tribunal Regional Eleitoral. Mas fica, portanto, a minha palavra de incentivo para que continuem, sim, se é realmente o que vocês, ou as senhoras, me permitam, desejam, e continuem nessa perspectiva, e quem sabe, né, o tribunal deverá, sim, poderá refletir num futuro sobre a participação e a possibilidade de as senhoras possam integrar uma lista que certamente irão, sim, igual e a semelhança dos três hoje indicados, irão enriquecer também e honrar a lista e o cargo, se eventualmente vierem a ser indicadas. Somente, senhor presidente. Não, agradeço, desembargador Mauri. Presidente, só destacar, só fazer uma adenda ao que disse o desembargador Mauri, e não somente uma participar da lista, mas as duas participarem, não é isso, desembargador Mauri? Quem sabe? Perfeito, sem dúvida alguma. São 3 na próxima aí, está próxima aí a lista de substituto, vem aí. Sem dúvida. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.